Para mim começou tudo, nem foi com a banda desenhada em específico, foi com o Dragon Ball. Quando eu ainda andava, salvo erro, na primeira classe, já nem me lembro há quantos anos foram, começou a dar o Dragon Ball e foi uma febre tremenda. Comecei a colecionar os cromos, comecei a copiar por cima e efetivamente metia a televisão em pause, gravava em de cassetes, gravava, copiava do ecrã, a partir daí comecei a desenhar. Comecei, na altura, pelo menos na zona onde eu vivia, não havia muitas lojas que tivessem revistas. Eu, quando comecei a comprar, era uma salvo erro da Devir, que era um X-Men com o Madureira. Estava a desenhar, foi quando eu comecei a colecionar, e daí o Wolverine e mais umas coisas, e que eu comecei a conhecer o que é que efetivamente eram os cómics, aí é que comecei a ir mais para essa vertente, e comecei a deixar, porque lá está, eu comecei só a desenhar, e comecei a deixar de desenhar e a passar para a arte final, porque comecei a descobrir o que era, e caí, e a ter a hipótese de trabalhar com os meus ídolos. Por isso foi a partir daí que houve essa transição, mas tudo começou com o Dragon Ball. A minha entrada para os cómics foi um bocado diferente do que é normal. Geralmente o processo normal é a malta ir a convenções, a conhecer editores ou até outros artistas que acabam por ajudar a entrar no mercado. Eu fui abordado no Facebook por uma pessoa que eu admirava e admiro, que é o Danny Mickey. A nível de arte final era a pessoa que eu seguia e tive a sorte de ele me contactar para ver umas amostras minhas e começar a trabalhar para o estúdio que ele tinha, que era o Crime Lab. Salvo erro, foi em 2013, se não me engano. Eu acabei por conseguir. Ele gostou das coisas que viu da minha parte. Fiz umas coisas, o que nós chamamos Shadow Inking, que era a trabalhar diretamente para ele. Eu não tinha contacto com nenhum editores, fazia certas porções das páginas apenas para o ajudar a ele no processo, e para mim era bom porque estava a ser pago para até certo ponto também aprender e crescer dentro do negócio. Portanto, ajudei-o durante uns meses e parou. Continuei, tinha o meu trabalho normal, não me despedi, não fiz nada disso, e passado 2 anos comecei a falar com o Jonathan Glapion, o outro arte finalista que eu admiro bastante. Eu nunca fui pela questão de abordar os editores. Foi novamente outro artista, começou-me a ajudar. Comecei a trabalhar também como Shadow Inker com ele na Batgirl e algumas coisas nos Birds of Prey. O trabalho foi desenvolvendo, tive cerca de 2 anos a fazer isso. A minha qualidade também, só pelo facto de estar a fazer muitas páginas, dia após dia, e agora nesta altura já me tinha despedido do meu trabalho normal e estava mesmo a tempo inteiro a fazer cómics. 12, 16, 18, 24 horas por dia. O que os prazos pedem é o que nós temos de cumprir. A partir daí consegui começar a ganhar algum nome, já comecei a falar com alguns editores, fui a Nova York à convenção, encontrei-me com os editores e a partir daí comecei logo a ter algum trabalho. E alguma sorte, que não podemos dizer que não seja, eu tenho feito muito trabalho duro, mas tive alguma sorte que fui oferecer uma oportunidade de trabalhar com o Brian Hitch, logo passado cerca de 2 meses de eu ter entrado para a DC. A coisa correu bem, começámos a trabalhar na Justice League of America, trabalhámos juntos cerca de 2 anos em vários títulos, o que ajudou bastante a nível de reputação e até de qualidade do meu traço, a minha carreira a progredir. Entretanto, o Brian também estava a escrever muito, eu comecei a virar também com outros artistas, e neste momento a pessoa com quem eu trabalho mesmo em equipa é com o Robson Rocha. Estamos na Supergirl, começámos no Green Lanterns no início do ano, passámos para a Supergirl e é mesmo a pessoa com quem eu trabalho em equipa, que é uma coisa que, como arte finalista, que é o que eu faço, que convém ter um desenhador com quem nos identifiquemos e podemos trabalhar diariamente, e é com o Robson, é essa parte da equipa que eu tenho agora. Os prazos já são muito exigentes. É assim, nós trabalhamos muitas horas, eu chego a ter às vezes ofertas dos editores de tipo, olha, temos aqui X páginas, precisava que ajudasses, porque o arte finalista, ou seja, quem seja, não consegue cumprir, precisávamos de 2 páginas até amanhã. Isto já me chegaram a oferecer coisas deste género às 8 da noite, o que é muito difícil. E acaba às vezes por dar trabalhos menos bons. A vantagem de termos uma pessoa que pede por nós, trabalhar sempre juntos, é porque até certo ponto, embora o meu trabalho seja complementar o trabalho do Robson,
com quem eu estou a trabalhar agora, também acaba por haver um género quase de uma certa simbiose, embora seja a imagem do Robson que lá está, cria-se quase um terceiro artista, digamos, que é o Robson, com alguns toques meus, digamos. E acaba por se criar uma comunicação também. Inclusive, ainda ontem finalizei uma capa que estávamos a trabalhar e dei uns efeitos, umas texturas, umas sombras, umas coisas que havia, só que já estava a ser um bocadinho mais invasivo no traço dele. Por isso pensei, olha, fiz assim, o que é que achas desta sombra aqui, esta textura ali? E ele até disse, pá, olha, isto está muito porreiro, mas eu quando fiz o desenho inicial tinha pensado numa coisa mais mesmo ali tipo preto, branco, as formas e etc. E eu acabei por reduzir algumas coisas e voltar um bocadinho atrás e houve uma comunicação que fez o trabalho final ficar mais forte. Em vez de eu simplesmente ir lá, alterar o que ele fez, ir para os editores, ele depois recebia a revista, não gostava e eu não trabalhava novamente com ele, porque não havia aquele clique que é muito importante haver em equipas, por isso é que há o Scott Williams e o Jim Lee e o Scott Williams, aliás, que trabalham juntos já há não sei quanto tempo e são mesmo o exemplo perfeito disto. Entrar em banda desenhada, na minha opinião, não é assim tão fácil, tão difícil quanto isso. Já foi mais fácil porque havia muitos editores nas convenções e hoje em dia já vai havendo menos. E é difícil às vezes conseguir essa linha de comunicação, mas ainda vai havendo. E até outros artistas. E eles veem o trabalho, epá, a maior parte dos artistas estão sempre dispostos a ajudar. É assim, o artista que quer entrar, quando vai mostrar o trabalho, tem de ir logo de mente aberta, que epá, não vão estar a ser simpáticozinhos para não magoar os sentimentos ou etc. É muita gente, epá, centenas de milhares de pessoas às vezes a passar ali em 3 4 dias, que é uma convenção, como por exemplo a New York Comic Con ou qualquer coisa, e não dá para estar a ser também falinhas mansas, digamos. Por isso às vezes eles simplesmente dizem, isto não está bom, isto não está bom, melhor aquilo, etc. Ou então às vezes, olha, já estás mesmo lá, o que tu precisas só é de uma oportunidade. Parece ser um gajo porreiro, até te vou dar. O que foi um bocado o que aconteceu comigo. Agora, a partir daí, acaba por se conseguir ter uma linha para a empresa. Começa-se a falar, DC ou Marvel, começa-se a falar com os editores. Mas, lá está, o problema depois é ficar. Tanto a nível de desenho, arte final, cor, seja escrita, não sei bem como funciona, sinceramente. Mas nesses campos que afetam o traço, digamos, ficar já é bem mais complicado, porque depois temos muitas horas de trabalho. É assim, quem pensa que vai entrar para a banda desenhada e ter um trabalho das 9 às 5, esqueça, é muito raro. Se tiver um trabalho das 9 às 5 é mau sinal, porque provavelmente tem pouco trabalho. E ter um número, se tiver um número hoje, já estou a pensar como é que arranjo daqui a 3 meses. Porque nós geralmente também a maneira como estamos a trabalhar é sempre 3 4 meses à frente dos livros que estão a sair. Mas estar em cima dos prazos, ter qualidade, ser simpático, responder aos editores a horas, isso é tudo muito importante. Mas lá está, acima de tudo, aquele equilíbrio qualidade-rapidez, porque assim, falhar prazos é mesmo o pecado capital neste negócio. E criar boas relações, lá está, porque isto funciona muito a nível de reputação. Se nós formos conhecidos pela nossa qualidade, por sermos uma pessoa simpática, acessível, vamos conseguir criando contactos que, lá está, um trabalho traz o outro, um trabalho traz o outro, e isso é que efetivamente é difícil. Porque muita gente entra e sempre tiveram o sonho de trabalhar neste campo e depois vêm-se com esta realidade, como eu próprio me vi, de ter 1 2 semanas que não saía de casa a trabalhar uma média de 16, 18 horas, a dormir 1 2 horas por noite, à base de power naps de 20 minutos só para me refrescar os olhos. Não é fácil. As coisas acabam por normalizar quando se vai tendo um determinado nível, mas nunca ninguém está seguro, porque isto é uma profissão de freelance. Neste momento, agora eu estou a trabalhar, como disse, com o Robson na Supergirl, e o Robson é a mesma pessoa com quem eu hei de trabalhar sempre. Robson Rocha, estou sempre a dizer só Robson, trabalhar nos próximos projetos. Neste momento estamos assinados ainda na Supergirl para mais uns números. Vamos continuar na Supergirl. Estou a fazer também 3 números de Justice League of America com um desenhador que é o Neil Edwards, mas esse foi só para ajudar e lá está uma coisa lateral. E é mais outra coisa que também implica conseguir gerir, porque uma das coisas que também mais é aceitar trabalho a mais e depois falhar. Mais vale logo dizer que não se consegue fazer e os editores entram e ajudam do que falhar. Mas deste momento, a nível de futuro e até pelo menos janeiro, fevereiro, ou seja, os próximos 3, 4 meses, o que está alinhavado é isso, Supergirl e Justice League of America,
Depois, sinceramente, ainda não sei o que é que vem a seguir. O meu amor pela banda desenhada nasceu quando eu, em miúdo, passava os dias em casa da minha avó, nos Olivais, e. Peço desculpa, boca seca. Ora, eu passava os dias em casa da minha avó, nos Olivais, o meu pai deixava-me de manhã e ia para o trabalho, e eu, desde cedo, como era um miúdo muito tímido, ahm, tinha gosto por livros, tinha gosto por brinquedos com imaginação, como Legos, Playmobil, esse tipo de coisas. E os meus avós cedo se aperceberam disso. E em conjunto com o meu pai começaram a comprar banda desenhada diversa. Inicialmente era a Turma da Mónica e os Tios Patinhas. O primeiro livro que me recordo, acho que não foi o primeiro que me ofereceram, mas o primeiro que tenho viva memória de ter era a adaptação do filme Fantasia para banda desenhada das edições Abril, que trazia também uma história do Peter Pan. E lembro-me da minha avó me dar esse livro e de constantemente eu, a partir desse momento, todas as semanas chatear o meu pai, melgar o meu pai. E eram aos 2 livros ou 2, 3 livros por fim de semana. Aliás, fim de semana não, por semana, perdão. Sempre a melgá-lo para me comprar mais. Depois cheguei à primária, isto era antes da primária, cheguei à primária e pá, aí, entre os 6 7 anos descobri por acaso super-heróis, porque um dia não havia livros que eu já não tivesse da. Peço desculpa. Já não tivesse da Turma da Mónica ou da Disney e ele comprou-me. O que é que ele me comprou? Foi. Ou foi qualquer coisa com o Homem-Aranha ou foi qualquer coisa com o X-Men. Mas lembro na altura não gostei muito. Era uma história muito estranha em que o X-Men. Havia uma saga na altura que era o Inferno e era um what if se eles tivessem perdido o Inferno. E havia um painel onde o Wolverine literalmente matava um bebê off-panel e era a coisa mais macabra possível. E eu, um miúdo com 7 anos, achei aquilo um bocado demais e fiquei um bocado marcado com isso. E depois disso. Mas depois disso passou-me, porque a seguir vieram outras tantas histórias desenhadas. Veio o Homem-Aranha, veio o Super-Homem, veio por aí fora. E aos meus 10 anos já andava a ler coisas como a Última Caçada de Craven e o Emerald Twilight e coisas assim que claramente não são para miúdos de 10 anos, mas que os nossos pais não sabiam melhor e ele queria que eu lesse. Então andava a ler o Hal Jordan a matar, que eu não fazia ideia quem era um gajo com um anel verde, depois da morte do Super-Homem. A destruir completamente e a massacrar os seus colegas da tropa dos Green Lantern e pronto, e o Homem-Aranha a ser enterrado vivo e essas coisas, todas claramente apontadas para a criança. Isto está a correr bem. Mas veio daí, depois vieram tantas outras edições da Abril, né, entretanto, como a Teia do Aranha trazia histórias clássicas, Infinity Quest com o Adam Warlock, que agora vai ser adaptado para os Avengers, não é? Foi essa grande saga cósmica que eles quiseram transportar e que, para o bem e para o mal, até está a funcionar, mas que na altura eu tinha 10, 11, 12 anos, foram histórias que me foram fazendo gostar cada vez mais de banda desenhada e pronto, e a partir daí descolou até aos meus anos teenager, onde comecei a comprar edições americanas. E, e hoje em dia é isto, e continua a ser isto, e profissionalmente, e pronto. E foi por aí. O meu contacto com o Richard Starkings e com a Image Comics veio de uma construção constante de trabalho de anos atrás. Eu tinha começado a trabalhar em digital há relativamente pouco tempo, porque eu cheguei a uma altura da minha vida em que sentia que não conseguia avançar. Ou melhor, não era não conseguir avançar, mas que a minha progressão artística em métodos tradicionais estava muito bloqueada por ou coisas bloqueadas na minha mente em termos de apreciação artística ou de a própria construção de meios artísticos que eu tinha, porque eu só tive aulas de arte e professores até uma certa altura, tudo o restante fui eu próprio a trabalhar, fui desenvolvendo e sem
sem mais estudos, cheguei a e sem arriscar, coisa que, lá está, devido ao pouco que sabia e ao que já tinha completamente encrustado na mente, estava-me a dificultar progredir. Eu tinha certos tiques já demasiado bloqueados em termos do que eu achava que a minha arte devia ser o mais limpa possível, devia ser o mais definida possível. E quando tu és alguém muito nervoso e onde não tens uma precisão quase microscópica a desenhar, como certos artistas têm, são standards muito difíceis de atingir. E uma coisa puxa a outra e começas a achar que começas a ter aquele síndrome de impostor e os resultados não estão a ser aquilo que tu queres. E eu senti que a melhor coisa que eu podia fazer, apesar de ter algumas coisas ainda por aprender, era apostar numa ferramenta onde me desse uma liberdade total e arriscar então em aprender coisas novas para acelerar o meu processo, para me desligar dessa ideia que a minha arte tinha que ser perfeitinha e tudo mais. E então, em 2014, adquiri esta Cintiq, com a ajuda dos meus pais, e comecei a trabalhar naquilo que não só se revelou ser a melhor decisão até agora, em termos de publicação para mim, mas também para revolucionar o tipo de arte que eu fazia. Achei que era a altura de fazer um livro por mim próprio. Então fiz um cómic de 30 e poucas páginas chamado Solomon, que publiquei através do serviço da Amazon a Lulu, umas 200 cópias, e levei uns quantos pacotes comigo à Thought Bubble Festival em Leeds, qual já vou desde 2013. Era o meu segundo ano a ter mesa lá, e como as vendas não estavam a ser muito boas, porque a minha mesa era pequena, era num sítio não muito indicado para aquilo que eu estava a vender e a promoção não tinha sido espetacular, eu levantei-me e palmilhei aquilo les a les, a distribuir e a trocar cópias por toda a gente que lá estava e mais algumas. Entreguei uma cópia na mesa do Eric Stephenson, entreguei uma cópia ao Cy Spurrier, salvo erro, fui por aí, até que o Starking estava sentado na sua mesa a fazer uns desenhos no final do domingo e eu entreguei-lhe uma cópia. Disse que estava à procura, pronto, aquilo me abriu novas portas e isso realizou-se. Eu cheguei a Lisboa 24 horas depois e na terça-feira seguinte, ou seja, segunda-feira, terça-feira seguinte no Facebook ele veio falar comigo a perguntar se eu estava interessado em trabalhar com ele num número de Elephant Man. E pronto, e foi assim. O trabalho no Elephant Man foi um pouco distinto daquilo que eu estava à espera, porque é quase o oposto do que toda a gente me diz no mercado americano, porque eu estava a lidar com alguém que era o editor, escritor do próprio livro, alguém que tem um controle absoluto na produção do livro, no design, no lettering, na produção inteira do livro. Então, quando se falam deadlines e a pressão que os artistas têm para cumprir prazos, neste caso foi o exato oposto, porque eu estava a trabalhar com alguém o mais relaxado possível em termos de produção. Era um livro que saía a cada 2 meses, em que estava com no mínimo 3 ou 4 números à frente do que ia ser do meu, ou seja, ainda estavam a acabar um story arc com o artista recorrente, o Alex, o Axel, aliás, o Axel Medellin, Axel Medellin, e ele foi-me entregando o script em bocados, conforme eu ia escrevendo, ia-me enviando por mensagens de Facebook. O que é a coisa mais estranha possível para alguém que está habituado a trabalhar ou com um script ou com alguém a discutir uma história e a construir um enredo e a passá-lo para um script e para layouts. Ou seja, era o exato oposto das outras duas formas como eu já tinha trabalhado. Ou seja, ou com os escritores que já tinham trabalhado comigo, tinham-me entregue scripts completos e nós tínhamos discutido layouts. Ou até mesmo no início da minha carreira entregue propostas de layouts que a gente trabalhava a partir daí. Ou comigo mesmo, onde eu desenrolo o enredo, faço scene cards e a partir daí passo para layouts e salto o passo do script. Neste caso era, toma lá 2 páginas de script via mensagens de Facebook, toma lá o que eu achei para os layouts e eu fiquei naquela tipo, ok, isto é estranho, mas vamos fazer isto funcionar, porque é a minha primeira experiência, é dinheiro e eu quero fazer um bom trabalho. E assim se desenrolou durante um ano e tal, foram 3 números, onde eu os recebi por mensagens de Facebook e ia salvando todas as mensagens em Gmail, e ainda hoje tenho os e-mails com todo o enredo, todo o script. E
E pronto, e eu enviava as páginas e ele dizia-me se estava ok ou se não estava ok e foi pura e simplesmente isso. Pura e simplesmente isso. Ora, o futuro, e mais que o futuro presente neste precisamente, é apostar realmente em creator on material, em material onde eu tenho o controle tanto criativo como dos direitos de produção. Está a haver esta grande revolução no mercado americano devido à Image e a outras tantas editoras que estão a ir atrás disso, onde os autores têm controle sobre a produção do seu trabalho em termos de direitos. A minha ideia por trás disso foi um pouco depois desta experiência com o Star Kings, que foi tão radical em termos de produção. E tendo em conta que foi um absoluto work for hire em termos de direitos, e depois de um ano em 2016 que foi muito parado em termos de trabalho, eu terminei o Elephant Man e apesar de ter trabalhado para o estrangeiro, não houve grandes repercussões em termos de propostas de trabalho para outras editoras, ou mesmo dentro da Image, porque uma coisa que ajuda imenso para se arranjar trabalho é ir lá fora e apertar mãos é estranho dizer isto, mas ir para os copos com o pessoal, porque apesar de tudo ainda é uma indústria muito... Nós pensamos que é uma indústria global, mas tem um centro muito de apertar mãos, conhecer as pessoas, falar com elas, mostrar interesse, mostrar trabalho, e só há tanto dinheiro quanto possível para viagens e para mesas e não é à toa que muitos dos nossos artistas continuam a trabalhar não trabalham nisto a tempo inteiro, não é? Eu ainda este ano tive de fazer perninhas em trabalhos em outras áreas para conseguir ter algum dinheiro para investir nisso. Mas no ano passado tinha feito um último trabalho com uma editora nacional, que correu como correu, e eu dei por mim a cada vez mais gostar das minhas ideias para histórias, e gostar do controle criativo que isso me dava. É claro que também reconheci que havia certas partes dentro de mim enquanto um storyteller, porque eu continuo a afirmar isto, eu não sou um escritor, eu sou um storyteller, são duas coisas completamente distintas. E eu, tal como não sou um escritor, não tenho quando escrevo não tenho um controle criativo e um domínio da arte como muita gente tem. Reconheço isso, então a primeira coisa que coloquei na minha mente quando estava a gerar estas novas histórias, ou estas ideias para histórias, é eu preciso de um parceiro. E calhou, na última Thought Bubble onde fui, a ver um escritor irlandês com a sua namorada, que também escreve e faz o lettering dos livros que eles publicam, que me abordou em janeiro, fevereiro. Estava eu a trabalhar para uma editora nacional num trabalho work for hire, de freelancing, em contactarem-me a perguntar se eu não queria fazer qualquer coisa com ele. Porque vi os meus sketches online e tínhamos conhecido durante pouco tempo na Thought Bubble. Lá está, estranhamente, a beber cervejas numa brewery pequena ao lado de uma loja de cómics. Tínhamos trocado umas palavras, ele gostava do meu trabalho e propôs-me e disse-me o que é que queres fazer, não sei o quê. Eu dei-lhe uma ideia, discutimos as coisas assim muito por alto, ele devolveu-me um script de 2 páginas que eu olhei para aquilo e disse é mesmo isto, é mesmo este tipo de escrita e é mesmo este tipo de colaboração que eu queria ter com alguém para o futuro. Porque ele complementava muito bem o meu lado caótico de ideias com estruturas bem conseguidas. E ainda assim com scripts com alguma liberdade. E eu contactei-o de volta e disse, eu tenho uma ideia para uma coisa que quero apresentar. Preciso de alguém para trabalhar comigo. E basicamente as bases são estas. 50-50, direitos. Eu não vou ser o teu Bob Kane, não quero ser o teu Bob Kane. O que é que me dizes, tipo, disto? E tivemos uma longa discussão sobre aquilo. 2 meses depois eu tinha 4 scripts da parte dele completos. 1 mês depois tínhamos uma colorista que foi a nossa primeira escolha. Estava decidido que era aquela, se ela quisesse, queria trabalhar connosco. Em finais de agosto eu tinha terminado o livro e fomos levá-lo à Thought Bubble este ano, onde agora estamos em processo depois de avaliarmos com vários autores, livreiros e editores,
o processo de fazer o pitching do livro a 3 ou 4 editoras americanas, onde achamos que se pode encaixar bem na linha editorial delas. Até ao final do ano isso vai ser executado. E, entretanto, o livro foi tão bem recebido que houve já pessoas a dizer que gostavam de trabalhar connosco. Então, tem sido muito um bocado arriscar em termos de trabalho, porque eu estou a trabalhar não remunerado, mas, e pronto, e dar basicamente apontar para o escuro, a ver se acerta. Tens coisas boas e tens coisas más. Porque vejo outras pessoas a publicar cá, em Portugal, e fico com aquele bichinho de... Às vezes sinto que sou um desconhecido por cá, mas ao mesmo tempo tenho a perfeita noção que estou a tentar fazer algo que é extremamente arriscado para autores portugueses, que é literalmente mergulhar de cabeça um completo desconhecido, mergulhar de cabeça num mar de editores e de livreiros e de uma língua que nem sequer é a minha língua materna, para tentar este objetivo que é tão estranho, que é talvez ser o primeiro português com uma história creator-owned a ser publicada na Image ou noutra editora qualquer que queira por aí. E esse é o desejo para o futuro. Bem, a minha paixão pelos cómics surgiu quando era pequenino. Tipo, ainda não sabia ler nem escrever, mas achava piada aos bonecos. E chateava o meu pai para me comprar as revistas de super-heróis, de Homem-Aranha, e Heróis da TV e Super Aventuras Marvel. Então comecei a ler com a BD e comecei a perceber as letras e as palavras ao mesmo tempo que aprendi a ler. Então foi simultâneo, muito miúdo, portanto, 3, 4 anos para aí. Na altura, o meu primeiro livro, aquele que eu adorei, era o Homem-Aranha e acaba por ser o personagem mascote. Agora uma pessoa deixa de ser fã, já não sou fã de banda, já não sou fã de quase nada, mas continua a ter um lugar sentimental, acaba por ser o Homem-Aranha. Para entrar no mercado de trabalho, basicamente foi insistência e uma tentativa de fazer... Olha, temos uma convidada. A tentativa de fazer a coisa de uma maneira mais orgânica, porque eu também já entrei por volta dos 30 e então achei por bem entrar com um trabalho original e com um trabalho meu. E fui fazendo curtas, fui fazendo pequenos projetos, fui sendo lentamente convidado para projetos maiores, fui sempre expondo o trabalho na internet, em fóruns como o DeviantArt, ter um blog, basicamente produzindo regularmente e pondo coisas cá fora. Fui sendo chamado para vários trabalhos diferentes. Primeiro colaborei com a Passenger Press em Itália, depois colaborei com o Eric Skillman nos Estados Unidos e lentamente comecei a abrir o leque e a entrar em trabalhos pagos. Mas o processo foi um bocado clássico, foi ir a festivais, tentar mostrar o trabalho a editores e a outros artistas, tentar obter e fazer colaborações com artistas internacionais. Cheguei a ter um blog com artistas um pouco de todo o mundo, que era o Brand New Nostalgia, em que fizemos uma série de ilustrações temáticas, desafios semanais que íamos postando regularmente. Isso ajudou-nos bastante a canalizar muitos olhos sobre o nosso trabalho, porque de repente já éramos uns 10 artistas, todos a postarmos regularmente sobre um tema e que chamava muita atenção. Portanto, várias estratégias para mostrar o trabalho e mostrar a evolução, sempre pescando o olho à indústria, mas pronto, tentando arranjar trabalhos. E foi assim, devagarito, fui arranjando os trabalhitos. Consegui chegar aos meus trabalhos profissionais de banda desenhada de uma maneira muito lenta e construída. Então acho que, se considerarmos como o primeiro trabalho profissional, o trabalho pago, acho que foi a trabalhar com escritores como o Eric Skillman, que ele me pagou para eu fazer pitches, propostas de conceitos de banda desenhada para editar, que uns foram avante, outros não foram, mas começou assim. Agora, em editoras, o primeiro trabalho profissional foi para a Boom Studios, porque foi pago. Antes tinha feito uma história para a Image Comics, mas não chegou a haver lucro nenhum, portanto
aquilo tem a ver com o número de vendas e uma pessoa só recebe de acordo com as vendas, então a coisa fez um break-even, não houve lucro. Foi para a Boom Studios no Polarity, que a primeira vez que fui pago realmente para fazer uma minissérie, pronto, aquilo tudo certinho. Foi o Polarity escrito pelo Max Bemis, pela Boom Studios. O primeiro trabalho que fiz para uma editora conceituada foi o Venom. E foi muito giro fazer o Venom, que naquela altura era o Flash Thompson, que estava paraplégico. Então só quando ele se transformava no Venom é que ele tinha a capacidade de andar e de fazer coisas como uma pessoa normal. Então foi muito giro de fazer. Foram, se eu não me engano, 3 números. E acabou rápido demais, na altura. Logo a seguir voltei para a Boom, fiz, penso, que o Sleepy Hollow, a adaptação para comic book da série de televisão da Fox, Sleepy Hollow. Regressei à Marvel para fazer o Loki e aí já me sentia mais à vontade, já estava com mais andamento, então foi muito giro fazer o Loki também. A evolução do meu traço, para quem vê trabalhos antigos e mais atuais, pode até ser um pouco radical, mas eu sinto como muito orgânico porque foi numa linha continuada. Então foi uma evolução feita entre o que é possível fazer e aquilo que tu atiras com os deadlines mensais. E acho que foi orgânica, sinceramente, acho que a evolução foi muito natural e estou a conseguir cada vez mais fazer coisas um pouco à minha imagem, o que não é nada fácil, porque casar aquilo que tu gostarias de fazer com aquilo que tu realmente és é sempre complicado, mas tem sido orgânico e natural. Espero continuar a ter trabalho para continuar a evoluir dessa forma. A aprendizagem que eu fiz com o Sean Murphy, que chamava-se Sean Murphy Apprenticeship, teve muito impacto na maneira como eu trabalho hoje em dia. Há uns pormenores a nível técnico de desenho e arte final que ele me ajudou, principalmente a dominar elipses e a trabalhar com régua levantada e fazer speedlines. A nível visual tive alguns melhoramentos, mas acima de tudo foi a nível de storytelling. Compreender melhor como os personagens entram em cena, como interagem entre si, certas regras não escritas, mas que existem no storytelling, como a ação de correr para a esquerda ou para a direita, a ordem de entrada dos personagens, uma série de noções de storytelling que eu não tinha muito estabelecidas. Muitas delas eu usava por instinto, como a regra dos terços, fazer enquadramentos encostados a um dos terços do plano ou da vinheta, que eu usava instintivamente e não tinha noção que isso acabava por ser uma regra. Teve muito impacto. Também entrar em conversas com outros artistas também foi muito interessante. Durante 15 dias, ali todos a convivermos, acabamos por perceber uma série de coisas do meio e de maneiras alternativas de fazer as coisas. Também foi muito fixe. A principal diferença entre a paixão e o amor que tens a fazer banda desenhada e depois realmente estar a fazê-la é um bocado o impacto das horas de trabalho, da mão de obra. Realmente implica muita mão de obra, implica muitas horas por dia e isso ao fim de alguns meses começa a pesar um bocado. Enquanto sonhas em fazer algo, ocupas algumas horas por dia, mas é sempre de uma maneira um bocado romântica e leve. Quando realmente pões as mãos na massa, aí percebes do volume de trabalho que isso implica, e aí tens que entrar com uma certa disciplina, tens que começar a ter hábitos mais regrados para conseguires acabar os trabalhos que têm prazos estipulados. Então é a principal diferença entre uma coisa e outra, é o impacto das horas de trabalho, é por aí. Em relação a gostar de fazer banda desenhada, eu acho que gosto mais agora, percebo-a melhor e no fundo acho que gosto mais da banda desenhada. No entanto, caíram alguns mitos, caiu aquela coisa do artista inspirado no seu ateliê a ter uma ideia brilhante, caiu um bocado dessa forma para aquela ideia mais do artista operário que está ali a executar e a fazer coisas que também são muito giras, mas são muito esticadas no tempo. É uma profissão, para quem vê de fora, muito chata. É muito gira quando abres o livro, mas para quem vê de fora, o quê? Ainda não fizeste aquela cara? Nunca mais. É por aí. Agora, o desafio é um bocado manter-me a publicar e a trabalhar
e ir lentamente subindo o nível de exigência e o profile dos trabalhos com que trabalho. É um bocado aquele lugar comum, arranjar personagens maiores, ter mais leitores e também começar lentamente a desenvolver projetos mais autorais, no qual tenha um papel mais criador, para conseguir também ter uma propriedade intelectual minha e começar a ter as minhas criações e projetar de uma maneira mais pessoal o meu trabalho. Que eu creio que pode viver pacificamente com o trabalho comercial, porque há certos trabalhos que são mais direcionados para um público maior e mais mainstream, e há outros trabalhos que têm mais uma voz mais própria para outro tipo de mercados, e acho que um alimenta o outro. As ideias que tu tens para os trabalhos pessoais e que tu desenvolves nesse âmbito, depois aplica-las em trabalhos mais comerciais, e acho que é uma boa maneira de oxigenar a qualidade do trabalho. Pá, basicamente o meu pai tinha uma coleção gigante franco-belga. Tinha Tintins, Asterix, depois assim umas mistelas lá para o meio que ficavam pessoas que eu mais gostava, tipo, só havia um número de, sei lá, pá, aqueles cómics que tu encontras assim nas feiras e que estás a ver que nem sabes onde é que aquilo vem, que parece assim um portal para um mundo desconhecido. Pá, eu quando era miúdo, tipo, pá, colei-me àquilo, adorava aquilo, estás a ver? E depois disso, nem foi assim uma parceria com o meu pai, porque o meu pai tinha aquela coleção e já que estava estático, eu já não apreciava aquilo e lentamente foi-me tipo quase emprestando a coleção, até que houve um dia em que a coleção já estava toda no meu quarto, que eu já não estava na sala, e assim ficou. E depois a partir daí era mesmo daquelas coisas que desde que tinha pai 8 anos que dizia que ia fazer banda desenhada, que olhava para as páginas e pensava como é que eles fazem tantos desenhos numa folha, tipo, parece tão pequena, tá a ver? Será que eles fazem cada quadrado à parte e depois colam aquilo? Tá a ver? A minha infância foi um bocado isso, principalmente porque eu vivia numa casa ao pé dos meus avós e eles também tinham um monte de livros de arte, assim um bocado esta onda assim. E então havia ali tinha ali um mistério como é que se fazia aquilo, estás a ver? Era quase mecânico, era engraçado. Eu não percebia que eu fazia um desenho numa folha e não conseguia desenhar uma linha tão fininha como aquilo, não percebia, parecia magia, estás a ver, no papel, era engraçado. A primeira abordagem para mim foi conhecer outros artistas através da internet, Facebook, etc. Mesmo lá tu começas a perguntar como é que começaste a fazer esses projetos, não sei o quê, como é que uma pessoa entra, parece que o pessoal vai assim um bocadinho aos apalpões a perceber, tipo, um bocadinho, tipo, as hierarquias, tipo, como é que aquilo funciona. E depois foi um bocado disso e desde eu ter para aí 15 anos, ter o hábito de pôr desenhos na internet. Comecei com o site do Spawn, o McFarlane, tinha lá um fórum, punha desenhos, foi as primeiras imagens que eu pus na net, tinha lá para aí 16 anos, comecei a pôr lá. E depois, e por aí fora, até ao DeviantArt. É até engraçado que o DeviantArt, que é daquelas coisas que o pessoal chega a uma certa idade e faz o upgrade para uma cena um bocadinho nada mais profissional. E até dos meus melhores trabalhos assim lá para os Estados Unidos, tipo o Regular Show, foi através do DeviantArt, que foi uma coisa que eu nunca me lembro de apagar, e os gajos por alguma razão foram lá, mandaram uma mensagem: olha, vimos que desenhaste aqui um desenho do Adventure Time, estás interessado em fazer umas capas e não sei o quê, foi um bocado, depois fiz uma capa, depois fiz outra, e foi um bocado por aí. É muita gira a ideia de, vou passar o dia todo a desenhar, isto é tudo muito giro. Para a altura aquilo é um trabalho, e nem todos os desenhos são divertidos, nem todas as páginas são sequer divertidas, nem todos os argumentos são... Depende um bocadinho daquilo que tu queres fazer. É um bocado... É como tudo na vida. Por isso é que o pessoal normalmente ou cria projetos paralelos para canalizar mais esses interesses mais puros, mais quase aquele desejo infantil de fazer aquela coisa que tu sonhas desde miúdo, e outras coisas são... não sei, é um trabalho.
a pessoa queres trabalhar, desenhar da vida, tens de, não é? Isto não é tudo um mar de rosas. Mas o que é um facto é que a BD paga tão pouco e é uma questão sempre de criar as oportunidades. E essas oportunidades são criadas com o teu próprio trabalho. Se tu passares 90% do teu tempo a desenhar trabalho para outros, se calhar nunca vais cativar alguém para naquele sentido a pessoa, epá, anda cá, faz lá a tua ideia, não sei o quê. Isso é quase improvável de acontecer, porque a maior parte das pessoas, tipo, ao estarem a fazer trabalho de outro que está nas posses que eles não controlam, não consegues libertar esses seus talentos, se calhar, que sejam mais valiosos para ti. E eu, nesse sentido, e a banda desenhada paga tão pouco e honestamente, a maior parte das pessoas não pode dizer que não faz isto como hobby, porque a maior parte das pessoas é um hobby. Se tu vais despender o teu tempo todo num hobby a fazer coisas que se calhar daqui a 20 anos não interessam muito, mais vale despender esse tempo. Para mim a grande lição é o Mignola, Mike Mignola, que para mim é sempre foi o meu artista favorito desde que eu o conheci. E a primeira coisa que eu lembro de ler assim numa entrevista que sempre ficou muito próxima foi ele dizer que quando decidiu fazer o Hellboy, que a ideia dele era ter um livro na prateleira que pelo menos ele, tipo, quando estivesse a morrer na cama, dissesse, pelo menos olha, fiz aquela ideia que eu tinha, muito maluca e pá, se calhar nunca ninguém iria gostar daquilo, mas pelo menos fiz e não tenho só livros do Batman e cenas assim. Eu, para isso, por acaso, sempre disse-me imenso a mim porque eu sempre gostei dessa ideia de criar as minhas próprias histórias e criar os meus próprios personagens e tu, se estiveres à espera que lá está, te venham bater à porta para fazeres um projeto desses, isso não vai acontecer, portanto mais vale tipo, começares por algum lado e pronto, tentares desenvolver. É um bocado assim. Desenvolver o meu próprio projeto. Para já deu-me oportunidades de usar capacidades que eu nunca tenho, essa oportunidade que é escrever também, que é uma coisa que eu gosto, da ideia de não só desenhar, mas para mim banda desenhada é estás a pensar nas histórias, estás a pensar nos personagens, no mundo em que aquilo se insere e eu nunca gostei muito dessa ideia de colaborar com outros escritores porque eu gosto da ideia de não, aquele personagem vai fazer isso e vai fazer aquilo e o mundo é assim ou é assado e isso é que gosto quase mais disso do que a execução para mim é um meio para um fim, estás a ver? Eu acho que até tu até podes ter uma ideia para um projeto e tu não sabes se as pessoas vão se interessar ou não, mas normalmente as pessoas até quando fazes uma coisa por ti próprio, acho que as pessoas têm aquele interesse, se calhar que não teriam se eu tivesse a fazer outro livro para mais, seja lá para quem for. Se calhar as pessoas não iam correr, olha, vamos lá ver o que é que o Zé fez agora, mas como é um projeto pessoal, se calhar as pessoas têm mais interesse, não sei. Se calhar há 10 anos para cá, tenho gradualmente, tipo, já li bastante tipo de Marvel, já li bastante de montes de estilos, para me ter cansado um bocado sempre da mesma sanduíche, estás a ver? O mesmo filme, blockbuster. Não é que eu não desgosto, eu gosto de montes de cenas assim, ditas comerciais, só que gradualmente comecei cada vez mais a afunilar um bocadinho mais tipo, os livros que eu compro, até os estilos, e normalmente são sempre artistas que estão a fazer um bocado de uma coisa mais específica e que tu não consegues pegar, isto é tipo o Matrix com, sei lá, com o Hellboy, uma cena qualquer, tipo, não é um mix entre duas coisas, é um bocadinho mais difícil de tu apontares o dedo o que é isto. Acho que, pelo menos é isso o género de coisas que eu gostava de fazer, tá? Cenas em que não tem um carisma mais difícil de, pelo menos, até podes dizer isto faz-me lembrar isto, faz-me lembrar aquilo, podem ser milhares de coisas, mas não ser demasiado. E depois em BD há um bocado aquela mania de autorreferência em que há muitos artistas que parece que não olham
para fora do que é banda desenhada, estás a ver? Isto é Peanuts, e é Calvin and Hobbes, ou isto é aquilo. E não se vê tantas referências tipo coisas fora. Mesmo literatura tu podes ver até bastante, mas depende de autores específicos, tipo Alan Moore e coisas assim, que eles... Tirando isso, acho que é muito autorreferencial, banda desenhada assim no geral, e isso é um bocado cansativo para mim. No futuro tenho... Eu divido mais ou menos a minha carreira em dois caminhos, que é ilustração e banda desenhada. Nenhuma delas eu consigo sobreviver só de uma, mas entre as duas dá para ir balançando ali um bocadinho, é ali um equilíbrio. E em termos de banda desenhada, estou a desenvolver agora um projeto com o Ulisses Farinas, que é um artista, um escritor e artista já bem lançado lá nos Estados Unidos, tem uma editora, uma chancela editorial que é a Bunho, e vou fazer um livro com ele, estamos a começar agora, mas o meu plano assim, no fundo, é desenvolver o Andrómeda enquanto puder, enquanto tiver pernas para andar, seria o meu foco principal, porque nunca sabe onde é que as coisas vão parar. A minha ideia é mesmo desenvolver mais algumas histórias e tentar mesmo arranjar assim, uma editora lá fora que me desse assim, um bom suporte para continuar o projeto, e era o ideal. Bom, o meu interesse por banda desenhada começou muito cedo, desde os 4, 5 anos que leio banda desenhada, um bocado por influência do meu pai, que era ele quem comprava alguns livros de banda desenhada nas férias para nos entreter. Normalmente era eu que pegava na BD, e lembro-me de várias vezes nos verões, quando era mais pequeno, ele comprar Mundos de Aventuras e Príncipe Valente e coisas do género, e foi daí que veio um bocado o meu gosto. E na altura até era mais pela banda desenhada em si, pelas histórias, do que pelo desenho. Eu desenhava como qualquer miúdo desenhava na infância, não era o meu passatempo preferido, era mais ler do que se calhar desenhar. E vem um bocado dessa influência. E desde aí, na primária também conheci colegas que já liam por causa dos irmãos mais velhos ou dos primos, tinham sempre livros daqueles brasileiros, à antiga, da Marvel e da DC, em casa, então traziam para a escola e começávamos a trocar. Eu comecei a comprar em quiosques, quando havia, e veio um bocado daí o colecionismo de BD, e a leitura de BD veio um bocado dessas raízes. Foi um bocado aí. Eu entrei no mercado comercial de banda desenhada um bocado através de colaborações. As primeiras foi com argumentistas, veio um bocado com a internet, com o boom da internet, na altura de MySpace e o começo do Facebook e por aí fora. A coisa deu-se um bocado por conhecer alguns argumentistas mais ou menos da minha idade que estavam a começar, e há sempre uma antologia aqui ou ali que pede trabalhos, e nesta altura havia artistas à procura de argumentistas e argumentistas à procura de artistas. E normalmente como argumentistas, por não desenharem, têm que ter um bocado de proatividade em arranjar equipas para conseguir fazer as histórias, e mexem-se muito mais em termos de convites para antologias e coisas assim. Eu tive um ou dois convites, e às vezes até meti a conversa com alguns argumentistas, e algumas colaborações surgiram daí.
fiz uma ou duas curtas com alguns argumentistas relativamente novos na altura. E, entretanto, estando no The Lisbon Studio, também ajudou a ir criando histórias curtas, entrando em publicações mais pequenas, um bocado para arranjar material para depois poder mostrar a editores e outros argumentistas para ir, é um bocado grão a grão, ir acumulando trabalho um bocado para poder ir mostrando o que se faz. Entretanto, através do estúdio, fui convidado por uma editora italiana chamada Passenger Press para colaborar com eles em antologias que eles faziam. Há 2 ou 3 anos atrás, eles tinham sempre um hábito de fazer uma antologia com vários autores para apresentar no Festival de Lucca, todos os anos. E durante pelo menos 3 anos, 2014, 15 e 16, salvo erro, ou 13, 14, 15, convidaram para participar nessas antologias. Porque o editor da Passenger Press era conheceu membros do Lisbon Studio em Angoulême há quase 10 anos atrás, e então foi-se mantendo esse contacto e daí partiu um bocado algumas colaborações que foram feitas com a Passenger. Aí deu para experimentar o mercado italiano. Entretanto, também tinha sido convidado por um ilustrador português, o Manuel Morgado, para desenhar uma segunda parte de uma história em França. E pronto, o trabalho depois nasce um bocado daí, vais fazendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali e vais conhecendo pessoas, essas pessoas conhecem outras pessoas e nasce sempre um bocado essa rede de contactos. A entrada na Line Webtoon aconteceu um bocado através desse tipo de contactos online. Um argumentista que eu conheço chamado Vito Del Sante, que é um argumentista que era originalmente de Nova York, que ele neste momento está a viver em Pittsburgh, acho eu. Ele tinha sido convidado para participar num universo de histórias que estava a ser criado para um site chamado Line Webtoon. E ele, como argumentista, ia tratar de um dos títulos desse universo. E quando começou a projetar o título, convidou-me, mandou-me um e-mail em 2014. Por coincidência, estava eu a vir de Lucca, aliás, estava em Roma, a vir de Lucca. E ele mandou-me um e-mail com o criador do universo, que era o New Brooklyn Universe, que era o Dean Aspel, a convidarem-me para perguntarem-me se eu queria participar nesse projeto. E foi assim, vi mais ou menos qual é que era o tipo de trabalho e interessou-me, era trabalho pago, logo tem sempre um interesse maior. E a própria história era interessante de desenhar e foi assim que fiz esse trabalho, que também foi quase 2 anos a trabalhar em banda desenhada diretamente para digital, para webcomic, com uma resposta completamente diferente do que é costume em banda desenhada, muito mais imediata, e foi assim. Como é que eu lido com o sonho de fazer banda desenhada? Infelizmente, para já, ou melhor, felizmente o sonho não é assim tão inalcançável como era se calhar há 10 anos atrás.
não tem nada a ver. Agora, ainda é complicado de fazer banda desenhada, é quase impossível fazer banda desenhada a tempo inteiro. É preciso sempre conciliar com outra maneira de ir pagando as contas. E é uma escolha pessoal que às vezes sai um bocado cara, mas eu acho que eu não seguiria se eu não achasse que tinha alguma coisa a dizer em termos de banda desenhada. Se eu tivesse a sensação que era só mais um a tentar a fazer banda desenhada e não tivesse a chegar a algum lado, se eu não visse resultados do que tenho feito, se calhar já tinha desistido. E eu conheço bastantes colegas meus que acabaram por desistir. Só que é complicado. Normalmente essa sobrecarga de trabalho de banda desenhada com trabalho extra às vezes é complicado de gerir, porque normalmente banda desenhada como eu estou a fazer neste momento, que é eu estou a trabalhar num projeto meu, estou a criar um mundo meu sem incentivos, sem apoios, sem praticamente nada, parte de mim, e tem que ser feito nas horas vagas. Tem que ser feito nas horas em que eu não estou a trabalhar para pagar contas. Isso pesa um bocado na vida pessoal, pesa um bocado às vezes na saúde e às vezes até na disposição. Às vezes é complicado encontrar tempo e cabeça para tudo. Mas pronto, como eu disse, se eu tivesse a fazer só por fazer, e acho que não aguentava muito tempo, mas eu sei mais ou menos o que é que eu quero fazer. Leva tempo, mas eu sei o que é que eu quero fazer. E é isso, enquanto der para aguentar, aguenta-se. Bom, os meus planos para o futuro, idealmente seria ter este projeto a tempo inteiro, o projeto em que eu estou a trabalhar, o Anuram, e tentar diversificá-lo um bocado em termos de oferta. E arranjar uma maneira de financiar esse projeto e conseguir viver disso. Como as coisas raramente são ideais, o que eu gostava de conseguir fazer é conseguir conciliar esse projeto com outros projetos, com colaborações, se possível dentro de banda desenhada, se fosse possível fazer outro tipo de coisas, às vezes, sei lá, trabalhar em jogos, em concept, ilustração para livros, esse tipo de coisas que desse para ser criativo e desse para viver de uma maneira razoável. Acho que já estava contente, mas principalmente gostava de ter este projeto a ganhar asas e a continuar. A partir daí é ver o que é que dá. Ok. A forma como eu descobri os cómics, inicialmente a banda desenhada, foi muito simples. O meu pai já colecionava banda desenhada e tinha uma vasta biblioteca com muitos livros, como eu acho que era costume toda a gente ali nos fins de 70 e inícios de 80. Então comecei a ler muito pelos franco-belgas, porque era o que havia. Também depois mais tarde mais ou menos ao mesmo tempo, com as edições das bancas do Tio Patinhas e Turmas da Mónica e essas coisas mais juvenis, até que eventualmente descobri as bandas desenhadas, os quadrinhos da editora Morumbi, e comecei a conhecer o universo dos super-heróis e fui colecionando a partir daí. E pronto, e depois sempre seguindo muito
Eu sempre gostei muito das várias vertentes da banda desenhada. E como comecei pelos franco-belgas, mantive-me sempre pelos franco-belgas, mas depois apanhei ali um certo gosto pelos cómics de super-heróis e pelo universo da Marvel e da DC e fui sempre seguindo as coisas por aí. A forma como eu fiz este cómic para os Estados Unidos, eu fui tendo, através da internet, fui tendo conhecimento de vários editores e fui conhecendo pessoas através do Facebook, através de redes sociais, e consegui o contacto deste editor da Blue Water. Entrei em contacto com ele, mandei-lhe um e-mail com o meu trabalho, assim como mandei para várias pessoas, porque isto nós temos sempre que disparar em várias direções à espera que uma acerte. Mandei-lhe um e-mail com o portfólio para o meu trabalho. Ele gostou bastante. Inicialmente ele tinha-me contactado, ele respondeu-me e deu-me a hipótese de fazer um guião, de trabalhar num guião que era o Sinbad Rogue of Mars, no qual eu fiz desenvolvimento de personagens e ainda fiz alguns layouts, mas depois não consegui ter pedalada para fazer aquilo e passei esse trabalho a outro colega. Passado mais algum tempo eu voltei a ter alguma disponibilidade, contactei-lhe com ele e disse, olha, há alguma coisa em que eu possa pegar já? Ele disse, olha, temos aqui este número que é um run, que entretanto ficámos sem artista, queres pegar nisto? Eu disse, ok, com certeza. Ele mandou-me o guião e eu peguei no guião e fui fazendo os breakdowns daquilo no meu tempo livre e demorou mais do que o tempo que seria aceitável para uma pessoa fazer um cómic em regime de full time, mas acabei por fazer e saiu. A forma como eu tento conciliar o meu trabalho do dia a dia, que eu trabalho como artista numa empresa de videojogos, e todas as coisas que eu faço de banda desenhada é sempre coisas que eu faço em part-time. A somar a isto, até este ano eu ainda dava aulas também. Mas pronto, isto são coisas que nós fazemos sobretudo pelo gosto que temos naquilo que estamos a fazer. É um bocadinho mais do que... Bom, acaba por ser um hobby, mas é um bocadinho mais do que um hobby, porque é preciso gostar-se muito, sobretudo de banda desenhada, para se fazer aquilo, porque é uma coisa trabalhosa de fazer, de pegar num guião, analisar o guião, fazer a decupagem dos planos, pensar nas sequências, nos personagens, desenhar aquilo, art finalizar aquilo, pintar aquilo, editar aquilo, tudo isto é um trabalho muito moroso que eu acho que todas as pessoas fazem só porque gostam mesmo muito de banda desenhada. É a única explicação que eu encontro, porque não é pela fama, não é pelo dinheiro e pronto, e no meu caso, como é uma coisa que eu faço nas horas em que não estou a trabalhar, tenho de ir tirar tempo a outras atividades, mas é isso, é uma paixão, é por gosto. Para além de, em termos do que é que eu vou fazer agora para o futuro, no seguimento da banda desenhada, eu vou continuar, obviamente, a trabalhar na indústria dos videojogos, porque é esse o meu trabalho, é essa a minha carreira e é isso que eu quero desenvolver, mas quero continuar a fazer coisas em banda desenhada, a fazer cómics. Eu não tenho grandes ideias de pegar a fazer um título mensal para a Marvel, fazer o que quer que seja, mas vou continuar a fazer, quer através de pequenas editoras, quer através de como tenho feito no último ano, através de histórias curtas, auto-edições, ou publicadas em edições de autores coletivos, e estou a pensar, para já ainda não está muito definido, em se calhar começar a fazer um webcomic para ter mais alguma regularidade na minha produção.